querido, amigo, deputado federal, um cara que eu respeito, tenho uma consideração gigantesca por ele, tem uma obra maravilhosa dele, né, Os Sete Poderes, a gente vai falar dela também aqui. Luiz Felipe de Orleans Bragança, bom dia, obrigado por aceitar o convite aqui do Show da Manhã. Bom dia, obrigado por estar me recebendo. Estão me escutando bem? Muito bem, muito bem. Adrilles, você tem a primeira pergunta para o deputado? Olha, eu queria aproveitar o gancho do bispo, né? Você tem um princípio cristão de que é a ação comum em nome do bem. Se você vê alguém sendo torturado, morto, estuprado, assassinado, vilipendiado, você tem a obrigação de estabelecer um socorro a essa vítima. Agora, no Brasil, se você tem bispos, autoridades eclesiásticas, se você tem autoridades políticas, se você tem líderes políticos, governadores, senadores, que veem que a gente tem uma ditadura brasileira do judiciário exercida pelo Supremo Tribunal Federal, que deveria zelar pela Constituição e pela segurança e pela justiça dada a cada brasileiro, você tem o pecado de omissão de maneira coletiva, por adesismo, por omissão, por covardia, por poder ou até por dinheiro. O Brasil hoje é um país em pecado. Aliás, eu corrijo, o Brasil tem uma elite em pecado profundo. A gente tem um ministro do STF, que é um cristão, que vê que tem uma ditadura, que oprime, que massacra, que censura, que prende sem crime e que não fala nada. Então, esse exemplo único de um bispo não devia ser um herói. Todo mundo devia falar. Não é heroísmo você dizer que existe o mal sendo feito. Não é heroísmo dizer, num país que tem uma ditadura, que tem uma ditadura, até porque ainda no Brasil você pode ter algum princípio de liberdade de expressão de dizer que tem uma ditadura no país. Você pode até ser processado, ser colocado em inquérito. Mas você, como Tarcísio Gomes de Freitas, como Romeu Zema, como Caiado, como tantos senadores e deputados que não dizem o que está acontecendo no Brasil, é só dizer. Nós temos uma ditadura no Brasil. Aí o movimento popular pode se organizar, fazer um impeachment, os senadores podem fazer um impeachment, e a gente pode fazer uma reforma judiciária, uma CPI, e a gente pode voltar a um princípio de democracia em que as pessoas não sejam censuradas, perseguidas ou até presas por causa dessa ditadura. Então, nesse bojo, eu já faço a pergunta para o deputado. Deputado, a gente tem inúmeras lideranças no país que hoje não dizem que a gente está numa ditadura. Por quê? Qual a razão? Eles esperam fazer um xadrez 4D? Eu acho que até pode ser pertinente, eu acho completamente implausível. Mas, eventualmente, tem gente apodrecendo na cadeia. Até quando a gente vai conviver com a omissão dessas nossas lideranças políticas? O que a gente pode fazer para chacoalhar esses líderes que deveriam dizer a realidade do Brasil, a realidade é uma ditadura brasileira? Obrigado, Adrilles, e bom dia a todos. Olha, essa discussão é a discussão do momento. Temos que discutir exatamente isso, a ditadura que existe no Brasil. E por que alguns agentes políticos se omitem a enfrentar esse problema tal qual ele se apresenta. E ainda querem fazer o jogo de composição e fazer uma série de outras coisas. Olha, não tem mais jogo de composição aqui, não tem mais o que fazer composição, porque isso só perpetua esse estado de coisas. Temos que enfrentar a ditadura tal qual uma ditadura é, e isso requer uma série de levantes políticos, sociais, para enfrentar a ditadura. A ditadura você não consegue, por causa de um bom senso ali, de uma influência de um deputado ou de outro, você vai debelar e desestruturar todo o sistema que sustenta a ditadura. Não é um ou dois deputados, é todo um conjunto. E esse conjunto, ele também trabalha com a desinformação. Então a opinião pública, ela não está tão coesa ainda nesse quesito. Acho que ainda temos uma massa crítica já interessante, muito boa, sobretudo os da direita, os eleitores que hoje entenderam o que é o sistema. Mesmo esses que entenderam o que é o sistema, mesmo esses que entendem que temos uma ditadura, ainda não tem a mobilização para enfrentar uma ditadura. Então, existe aí um componente de desmobilização. E tem um outro componente da opinião pública que não entende nada, está completamente fora, ou está desinformado pelas mídias tradicionais, e não acha que temos essa ditadura toda aí, não acha isso tudo meio teoria de conspiração, não estão vendo essas artimanhas de bastidores, que é o que sustenta
essa ditadura completamente ilegítima, sem base popular, sem base parlamentar, está sendo sustentada exclusivamente pelo sistema. E é um sistema interno, corrupto, muito fechado, e também tem um sistema externo. Existe uma série de grupos, organizações não governamentais, governos, estruturas supranacionais, políticas e econômicas, querendo que o Brasil seja uma ditadura, para que eles possam impor a agenda deles sem discussão no nosso território. Então, a população ainda não entendeu que ela realmente precisa se levantar contra todos aqueles, todos, sem exceção. Mesmo aqueles que são os bonzinhos, o pessoal do centro que não fala nada, esses são parte do problema. Temos que ter mais pessoas que entendem o problema para fazer a debilação do problema dentro do sistema. É isso que é importante. Ter mais políticos eleitos, os nomeados que estão também ajudando, como sobretudo os ministros do STF, são todos nomeados. Esses aí, temos que entender como que debelar o poder deles, e a opinião pública se levantando contra é fundamental. Então eu acho que não cabe aqui a gente fazer uma composição de qualquer espécie. Eu acho que cabe sim a gente começar um levante, uma mobilização popular de conscientização, que eventualmente vai ter desdobramentos políticos. Agora, precisa de político para apertar o botão e fazer essa movimentação valer a pena. Então é isso que falta essa coisa. Mas já estamos lá, viu, Adriles? Estamos bem melhor do que estávamos aí, talvez, há 1 ou 2 anos atrás, talvez, né? Agora a gente sabe realmente como é, tem mais pessoas entendendo esse negócio, mas cabe a gente insistir ainda no tema. Duda, tem uma pergunta para o deputado? Com certeza. Bom, primeiro eu queria agradecer o deputado pelo apoio que ele me deu durante as eleições. Eu não sei se ele está sabendo, mas deu tudo certo. Graças a Deus, Que deu ótimo. Tudo certo. Eu consegui me eleger e contei com o seu apoio, então você com certeza fez parte disso. Então, primeiramente, muito obrigada. E eu vi você falar sobre pessoas tomarem consciência, sobre principalmente eleitores conscientes. A gente acabou de passar por uma eleição municipal, a gente teve aí um resultado satisfatório em muitas cidades, tanto para vereadores quanto para prefeituras. Muita gente de centro entrou, mas também entrou muita gente de direita e não tanta gente de esquerda assim. Então, eu queria te perguntar mais ou menos quais são, partindo do pressuposto de que nós estamos numa ditadura, quais são as suas expectativas para essas pessoas que conseguiram entrar nas eleições municipais? Você acha que vai ser um trabalho muito difícil? Porque a gente já viu STF e outros órgãos, Ministério Público, etc., se metendo em decisões legítimas, em projetos de lei legítimos desenvolvidos nas alçadas municipais, passando por cima desses vereadores e prefeitos e dos munícipes dessas cidades. E também queria saber se você acha que o resultado dessas eleições de 2024 podem ser benéficos para 2026. Perfeito, obrigado, Duda, parabéns. Parabéns também para o nosso Adriles, né? E muito feliz que vocês aí lograram sucesso nos seus pleitos. É fundamental a entrada de vocês na política, é fundamental, tá? E eu vou dizer por quê, especialmente no quesito prefeitura. Vocês devem ter visto o mapa que a própria Globo publicou, em que a maioria das prefeituras foi para centro ou direita, uma minoria só que foi para a esquerda, e na questão de vereança foi um domínio ainda maior, né? Houve muito mais vereador do centro e da direita do que da esquerda. E o que eu acho é o seguinte, a próxima eleição será centro e direita. A esquerda simplesmente não vai ter uma base para poder fazer voto. E aí, todas as premissas da esquerda já estão esvaziadas, né? Todas as movimentações que ocorreram desde o século XIX, durante todo o século XX, as estruturas e políticas de governo, as estruturas de Estado, previdência, saúde, educação, assistencialismo, todas essas políticas sociais, tudo isso em processo falimentar, são antros de corrupção e desvios e de ineficiência, e a população entendeu isso. Isso aqui é o fundamental. Uma base muito grande da população entendeu isso e está optando pela opção. A opção é ou o centro ou a direita. Então a próxima eleição será direita versus centro. Então, muito bem. E de que lado o centro vai se colocar? Né? A direita vai representar reformas populares, né? Desestruturando o que a esquerda fez,
que é ineficiente, trazer uma economia de mercado a vários desses itens que foram criados aí, constitucionalizados e criados como sendo quase que monopólios de Estado. Então tem a direita reformista, popular reformista, versus um centrão do sistema estatista. Então a próxima esquerda, a próxima versão da esquerda será o próprio centro. O centro vai absorver a narrativa da esquerda em defender o Estado, defender as instituições, defender exatamente como é que do Estado eficiente, o mito do Estado eficiente. Já estamos vendo isso, tá? Então é muito importante essa tua eleição agora na prefeitura. Por quê? Porque a reforma tributária, mesmo que você tenha aí 90, 95% das prefeituras e dos vereadores no centro da direita, quem comanda o federal, o poder executivo e o judiciário é a esquerda. E eles vão passar uma reforma tributária para tirar todo o poder dos municípios e todo o poder dos estados. Eles já estavam prevendo isso. Você vê que eles estão meio tranquilos até. Não estão Luiz, deputado, eles estão querendo transformar os governadores em vereadores, né? Porque, desculpa, em prefeitos. Tem um mutirão de prefeitos de Brasília, né, que vão lá com o chapéu na mão pedir dinheiro para Brasília. Eles estão fazendo a mesma coisa com os governadores. Eles estão querendo colocar o governador debaixo da União para que a União faça todo o controle do que tem aí de receita. Exatamente. Então cabe a todo vereador e todo prefeito eleito defender os seus municípios com unhas e dentes contra o governo federal. É exatamente contra o poder federal, não é nem o governo, não é somente o governo, é o Estado constituído na federação. Então esse processo de reforma tributária é nocivo para um futuro, uma futura vereança eficaz, saudável, que de fato representa ali a sua localidade. Imagine todas as políticas públicas vindo de Brasília, e vocês, vereadores e prefeitos, tendo que executar essas políticas públicas para poder ver dinheiro de volta para a sua prefeitura. E dinheiro que é de vocês já. Ou seja, eles é que arrecadaram e vão estar repassando isso condicional a vocês obedecerem o que o Poder Federal quer. Então, é isso que está em jogo agora. Então, acho que temos uma missão aí, os vereadores e prefeitos, na defesa da sua autonomia tributária, contra essa reforma tributária que eles querem fazer, ao mesmo tempo, trazer mais transparência tributária, ou seja, dentro dos municípios, sobretudo os grandes municípios, tem vários bairros, e a arrecadação por bairro é fundamental a gente ter mais transparência disso, porque você dá ao bairro, você dá ao munícipe a informação para ele se mobilizar. Você fala assim, olha, no seu bairro foi arrecadado X milhões ou X bilhões, que é o caso aqui do meu bairro. Foram dezenas de bilhões, é 1/3 do orçamento da prefeitura aqui de São Paulo. E cadê esse 1/3 de bilhões aqui, praticamente 30, 40 bilhões arrecadados só aqui em 2, 3 bairros aqui que eu tenho na minha vizinhança? Cadê esses 20, 30 bilhões aplicados aqui no meu bairro? Então, não sei, porque a transparência tributária ainda não é uma realidade. Algumas cidades já têm isso, mas são muito poucas. No minuto que você faz isso, você traz a população para o seu lado, para começar também a defender do orçamento local, assim como defender contra o que o Poder Federal quer fazer. Mas, independente disso, vale o primeiro comentário. As próximas eleições, 2026, será centro contra direita. Então é bom a gente já entender essa dinâmica para tomar posições aqui e saber quem representa o quê. O deputado centro vai ser quem? Quem vai personificar esse centro? É o PT? Não, então, o centro, ele não tem ideologia. O centro, ele é oco de ideologia. E ele vai abraçar a ideologia. Isso é um problema, né, deputado? Porque o centro forte, Kassab forte, os caras vendem. Aí, ó, quanto custa a censura? Quanto custa a censura? É a dívida do Estado de Minas Gerais? Esse é o preço da censura? Para o Zema se reunir com o Pacheco e não falar nada? Eu negocio a dívida com o Supremo Tribunal Federal. Qual que é o preço da censura? É o Tarcísio? Não falar nada? Fingir que não existe? O X, eu falei isso lá em Curitiba, cara, todo mundo fica indignado com isso. O X caiu no Brasil, os governadores não falaram nada. Nada. Nenhum. É isso aí. É estender crédito. É a mesma coisa que aqui em São Paulo. Vamos facilitar aqui as dívidas que São Paulo tem com a federação. Pronto, já comprou o governo. Então, o sistema, ele é
poderosíssimo, e quem representa o sistema chama-se Centrão, sempre representou. Veja como o Centrão foi eminência parda em praticamente todos os governos, desde a redemocratização, entre aspas, aqui, né? Desde 1988, 1989. O Centrão foi eminência parda, em alguns momentos virou presidente porque morria lá, ou era impeachado, ou saía de cena o presidente que foi eleito, mas o Centrão era que dominava todo o jogo. E que jogo é esse? É isso que a gente tem que desvelar, os desvios que ocorrem da saúde e educação, dois antros de corrupção e de oligarquias monumentais calcadas em cima disso. Eles compram. Você veja que desde a saída dos ministros da educação que o Bolsonaro tinha nomeado, praticamente não tem mais ninguém falando mal da educação, né? Tá tudo certo na educação, então tá tudo bem. Não tem mais críticas com relação à educação. Sabemos que é um sistema oligárquico de vazamento e de sustentação de grandes oligarquias na questão de educação. A mesma coisa na saúde. E a Previdência, então? Previdência é um desvio só. Você tem um apadrinhamento, um privilegiamento de funcionalismo público acima daquilo que é o privado. Não temos um sistema de capitalização individualizada. Então, você tem gente se aposentando com 50 anos, vai viver até os 90, enquanto que outros que contribuem o máximo, na alíquota máxima, não conseguem nem sustentar um plano de saúde quando se aposentam. Então você tem muitas distorções no sistema previdenciário estatal. Também não estamos falando disso, está gerando uma crise tremenda. A questão do assistencialismo, então, nem se fala. O Centrão é isso, meus caros. O Centrão vai defender isso. O Centrão vai defender uma saúde eficiente, vai defender mais recurso para a educação, quando que a população está tendo menos filho. Então, não estou entendendo. Está caindo a população brasileira, está deixando de crescer. Vamos ter mais investimento em educação? Como se o processo estivesse ok também, né? Como se não tivesse nenhum problema aí na didática. Então, a gente tem que fazer uma reforma, entrar realmente aqui nos quesitos e deixar de fazer essas composições, porque eu vejo muita gente aqui na direita que faz o seguinte: mas os professores votam, é um grupo corporativista importante, eu não posso perder o voto deles. Então eu não posso falar em reforma da educação. A mesma coisa com relação à saúde. Tem vários profissionais da saúde estatal que estão aqui, que votam, eu também não quero perder esse voto corporativista. A mesma coisa na questão da Previdência. Puxa, afeta todo o funcionalismo público, não quero perder o voto deles. Não podemos fazer uma reforma de verdade da Previdência. Então, isso é que a direita deveria representar. Vou garantir, o outro Centrão vai defender esses itens com unhas e dentes, que é a mesma coisa que a esquerda defendia. A esquerda defendia por questões ideológicas, o Centrão defende por questões corruptíveis. Então a gente vai ter que entender que no futuro, a esquerda caindo em desmérito das suas narrativas, o que vai sobrar? Vai sobrar o mito do Estado eficiente. O Estado funciona, olha, agora conosco no poder, o Estado vai funcionar. Mas são esses sistemas aí que eu acabei de mencionar, que eles dizem que vai funcionar agora com o comando do Centrão. Nada mais é do que trocar 6 por meia dúzia. É bom que a direita entenda a sua função nesse novo jogo.